Olá pessoal, meu nome é Giancarlo, sou aluno do mestrado do UFPB e estou aqui para apresentar o capítulo 12, que fala sobre especificação de confiança e proteção do livro do Somerville. Essa disciplina é de engenharia de software, ministrada pelo professor Álvaro Medeiros. Bem, no vídeo anterior do capítulo 11, né, retrato do capítulo 11 de Somerville, falamos sobre a confiança e a proteção. E lá tem que, para termos um sistema confiável, o sistema ele deve evitar erros durante o desenvolvimento, detectar e eliminar erros em uso e limitar os danos causados por falhas operacionais, certo? Mas antes de começar a parte de desenvolvimento, precisamos antes, né? Um ponto de partida aí seria fazer o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. E para isso existem especificações a serem seguidas. Então aqui nesse trabalho vamos mostrar as especificações de requisitos dirigidos a risco, especificação de segurança, especificação de confiabilidade e especificação de proteção. Bem, nessa parte de especificação de requisito dirigido a risco, vamos ver como os requisitos de confiança e proteção podem ser pensados como um requisito de proteção como um todo. Esses requisitos eles devem especificar como um sistema deve se proteger de defeitos internos, de como parar um acidente ou um ataque a um ambiente que danifique o sistema, ou até mesmo para falhar no sistema que cause danos ao meio ambiente, bem como facilitar a recuperação em caso de falha. Porém, para descobrir esses requisitos, devemos conhecer os riscos para o sistema ou para esse ambiente. E a abordagem de especificação dirigida a risco, ela é bastante usada pelos desenvolvedores de sistemas de segurança e proteção críticos, certo? Aí, quando falamos aqui sobre sistemas críticos de segurança, estamos falando sobre os riscos que estão associados a perigos que possam resultar em acidentes. Por exemplo, um carro pode provocar um acidente caso por, por uma falha de software ou por causa de uma falha no sistema, o sistema pode jogar um produto químico tóxico em um meio ambiente. E aí danifica o meio, como também pode prejudicar, provocar acidentes, né? Bem, mais na frente vou falar sobre as especificações de sistemas críticos na parte de segurança. Sim, voltando aqui, falei sobre os sistemas críticos na parte de segurança e tem a parte de proteção, né? Já os sistemas críticos de proteção, eles estão relacionados aos riscos provenientes de ataques internos ou externos em um sistema, certo? Com o objetivo de explorar vulnerabilidades. Então, nessa abordagem, tanto o sistema crítico de segurança quanto o sistema crítico de proteção, eles vão ser selecionados só os eventos que causam maior dano ou que acontecem com maior frequência. Esses casos daí é que vão ter que ser especificados, certo? Pelo requisito dirigido a risco. Enquanto eventos que ocorrem poucas vezes ou raramente, eles vão ser desprezados desse processo. Então, como foi dito antes, para especificar os requisitos dirigidos a risco, nós devemos compreender os riscos do sistema, né? Descobrir suas causas e gerar condições para gerenciar esses riscos.
Para isso, existe um processo geral de especificação dirigido a risco. E nesse processo existem algumas etapas, assim, etapas essas que estão ilustradas aqui nesse desenho aqui, que eu vou falar agora, né? Sobre identificação de risco, análise de risco, decomposição de risco e redução de risco. Na fase da identificação de risco, nessa fase serão listados os riscos em potencial. Como falei agora há pouco, só serão selecionados, só serão especificados aqueles eventos que acontecem com maior frequência ou que causem maior dano. Já na fase de análise e classificação de riscos, só os riscos mais graves serão selecionados para análises posteriores. Nesta fase também são eliminados os riscos que não acontecem com frequência e aquelas que não podem ser detectadas por algum software, como por exemplo com o exemplo da bomba de insulina, né? Uma reação alérgica ao sensor da bomba de insulina. Isso não tem como prever isso. Então isso aí pode uma reação alérgica ao sensor de bomba de insulina. Já na fase de decomposição de risco, aqui vamos investigar quais as principais razões das falhas do sistema. Se o erro veio de um software, se o erro veio de um hardware, certo? E na redução de risco, esta fase é onde eliminamos ou reduzimos os riscos, no caso identificados, né? Essa fase ele contribui para os requisitos de confiança do sistema. Quanto menos falha, mais confiança. Acabamos de falar, né, sobre os sistemas de segurança críticos, que são aqueles nos quais as falhas podem afetar o ambiente do sistema e causar ferimento ou morte a uma pessoa neste ambiente. E identificar os requisitos que poderá minimizar as ocorrências de falha do sistema talvez seja a principal preocupação em fazer uma especificação de segurança. Porém, deve-se ter bastante cuidado na hora da especificação de segurança, para não sermos exigentes demais. Por que isso? Sabemos que a segurança e a proteção estão relacionados. Um sistema que tem muita segurança, ele pode ser que ele gere um sistema que tenha superproteção. E isso pode levar a um funcionamento não eficaz do sistema. Então, é preciso encontrar um equilíbrio aceitável entre a segurança e a funcionalidade e evitar a superproteção. Bem, e a especificação de segurança também possui uma organização no processo de especificação, igual aos requisitos dirigidos a risco. Identificação de risco, conhecido aqui como identificação de perigo, é o processo de identificação de perigo que identifica os riscos que podem ameaçar o sistema. A análise de risco é conhecida avaliação de perigo, certo? E nesta fase vão ser decididas quais situações são mais perigosas e quais as mais prováveis. É nela também que devem ser priorizadas ao derivar os requisitos de segurança. A decomposição de risco, conhecida nesse processo como análise de risco, nesse processo ele pretende descobrir os eventos que podem ocasionar um perigo. Já na redução de risco, conhecido como especificação dos requisitos de segurança, esse processo é baseado no resultado da análise de perigos e conduz à identificação de requisitos de segurança. É nesse processo onde estão preocupados em garantir que o perigo não surja ou que não conduza a um acidente, ou ainda, se ocorrer um acidente, que os danos associados a ele sejam minimizados. Vou falar um pouco de cada etapa dessa agora. Em sistemas de segurança críticos,
Os principais riscos provêm de perigos que podem levar a um acidente. E para identificar os perigos nessa fase, né, de identificação de perigo e resolver os problemas, podemos classificá-los em diferentes tipos, como perigo físico, perigo elétrico, perigo biológico e assim vai, certo? Bem, no exemplo da bomba de insulina, podemos identificar e classificar algumas delas. Um problema que pode ser encontrado no exemplo é a overdose de insulina. Então, em que classificação ela se encaixa? Em que tipo ela se encaixa? No caso aqui, em falha de serviço, superdosagem na falha de serviço, uma falha de energia, a bateria gasta, seria um problema elétrico, o mau contato de um sensor e um atuador, um contato físico, ou uma reação alérgica ao material, ou a insulina, né, pode ser um problema biológico. Já na avaliação de perigo, esse processo está preocupado com a compreensão da probabilidade de que os perigos irão surgir e as potenciais consequências em caso de acidente ou incidente devem ocorrer. Coloquei aí uma citação do livro, que eu achei interessante, que diz assim, ó, para cada perigo, os resultados do processo de análise e classificação é uma declaração de aceitabilidade. Isto é expresso em termos de risco, em que os riscos levam em conta a probabilidade de um acidente e suas consequências. Pelo que eu entendi aí, é que depois de identificar e classificar os riscos, né, é feito um documento onde será expresso as possíveis causas e consequências que podem acontecer. Nesse contexto, existem três categorias de riscos que podem ser usadas na avaliação de risco, que são os riscos intoleráveis, certo? Os riscos intoleráveis são aquelas ameaças à vida humana. O sistema deve ser projetado de forma que os riscos não apareçam, ou se surgirem, que os recursos do sistema garantam sua detecção antes que provoque o acidente. No caso da bomba de insulina, um risco intolerável, vamos dizer assim, é uma overdose de insulina no paciente. Os riscos tão baixos quanto razoáveis, né, práticos, pela sigla em inglês é ALARP, certo? São aquelas cujas consequências são menos graves ou graves, mas têm a probabilidade muito baixa de ocorrência. Já nos riscos aceitáveis, são aquelas que geralmente os acidentes associados resultam em danos menores. Porém, devem tomar todas as medidas possíveis para reduzir os riscos aceitáveis, desde que isso não aumente o custo e nem o prazo de entrega. No caso da bomba de insulina, a gente pode falar sobre a reação alérgica do usuário, nesse exemplo aí, de riscos aceitáveis. Normalmente, uma reação alérgica, ele provocaria uma reação na pele. Então, não valeria a pena usar um material especial, mais caro, no dispositivo para reduzir esse risco. A análise de perigo é um processo de descobrir as causas raízes, né, dos perigos, ou seja, descobrir quais os eventos ou as combinações de eventos podem causar uma falha no sistema que resulte em algum perigo. Entre várias técnicas propostas para descobrir as causas raízes dos problemas, o livro, né, Somerville, a obra, né, concentrou-se na análise de árvore de defeito. A análise de árvore de defeito, ele começa com os perigos identificados, onde cada perigo vamos procurar as suas possíveis causas. Pegamos, né, o exemplo da bomba de insulina para mostrar como funciona essa decomposição. Depois que você identifica o perigo, no caso o nosso aqui é a dose incorreta de insulina, a gente vai trabalhar com isso, você coloca esse perigo na raiz da árvore e identifica os estados de sistema
que podem levar a esse perigo. Nesse caso aqui, a dose correta de insulina, né? Depois, identificar os estados de sistema que levam a cada um desses estados. Então, a partir da dose incorreta de insulina, a gente encontrou que poderia ocasionar ela seria um nível incorreto de açúcar, ou dose incorreta liberada de momento errado, ou falha no sistema de liberação. Mas aí cabe mais coisas. Cada uma dessas decomposições, a partir dela, podemos chegar a outros estados. E aqui no nosso caso, identificamos que o problema, né, as causas raízes da dose incorreta de insulina seria um erro de algoritmo ou um erro aritmético. Podia também ser I, aqui ao invés de ser ou, CI. E na fase de redução de riscos, a gente poderia pegar esses dois erros encontrados e trabalhar com eles, né? Para melhorar, para retirar esse problema. No caso do erro aritmético, talvez incluir um tratador de exceção para cada tipo de erro aritmético. Ou, no caso do erro de algoritmo, comparar as doses a serem entregues com uma dose anterior, ou ter um limite de dose máxima de segurança, ou reduzir a dose se for muito alta, certo? Então, o objetivo da redução de risco é identificar os requisitos de segurança que especificam como os riscos devem ser geridos e garantir que não surjam acidentes. Existem três possíveis estratégias que podem ser usadas, que é, no caso, a questão de prevenção de perigos, detecção e remoção de perigos e eliminação de danos. A prevenção de perigos, o sistema é projetado para que o perigo não possa ocorrer. Na detecção de remoção de perigo, o sistema é projetado de modo que os perigos sejam detectados e neutralizados antes que resultem em um acidente. E a limitação de danos é um sistema projetado de modo que as consequências de um acidente sejam minimizadas. E eu falei no slide anterior sobre a solução da bomba de insulina e por ser a causa raiz ser um erro aritmético de algoritmo, né? E sim, e a partir daí podemos gerar nossos requisitos de segurança, por exemplo, a bomba de insulina. A especificação de confiabilidade ele está relacionada à probabilidade de uma operação livre de falhas durante um tempo especificado em um determinado ambiente para uma finalidade específica. Os requisitos de confiabilidade podem ser, por exemplo, uma falha de sistema que necessite de reinicialização não deve ocorrer mais de uma vez por semana. Ou um outro requisito seria, durante um ano, o sistema não pode ter mais de 10 falhas. E cada vez que a tal falha ocorre, ela pode ser registrada e você pode verificar se o nível de confiabilidade foi alcançado. Porém, se uma falha persistir por toda uma vida, quer dizer, passar anos e anos e aquele erro mínimo persiste. Então, isso pode ser inaceitável. Isto é, mudanças no sistema precisa ser feita, por mais que ele seja mínimo não cause um constrangimento para a pessoa. No caso, o ideal seria cada vez que houvesse um erro no sistema, o problema fosse corrigido. Então, os requisitos de confiabilidade são dos dois tipos, né? Normal, os não funcionais e os funcionais de confiabilidade. Os não funcionais, esses definem um número aceitável, né, de falhas durante o uso normal do sistema, ou o tempo em que o sistema ele está disponível. Já os funcionais de confiabilidade, eles definem as funções de software e dos sistemas que evitam, detectam ou toleram falhas do software e assim garantem que essas falhas não levem falha ao sistema.
E os processos de especificação de confiabilidade, ele pode ser baseado também no processo de especificação dirigida a risco. Que são as mesmas coisas lá dirigidas a risco. Identificação de risco, análise de risco, decomposição de risco e redução de risco. Na identificação de risco, você pode identificar os tipos de falhas de um sistema que pode levar às perdas econômicas de algum tipo. Por exemplo, um sistema de comércio eletrônico pode estar indisponível, de modo que os clientes não consigam fazer as encomendas. Já na análise de risco, ele envolve estimar, né, os custos e as consequências dos diferentes tipos de falha do software e selecionar essas falhas com grandes consequências para fazer análises posteriores. Na decomposição de risco, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na especificação de segurança, né? Analisar as causas raízes de possíveis sistemas. E no caso da redução de risco, seria, né, gerar as especificações quantitativas de confiabilidade que vão estabelecer as probabilidades aceitáveis de diferentes tipos de falhas. Então, para gerarmos requisitos não funcionais na confiabilidade, utilizamos usando métricas, né? Essa métrica de confiabilidade são unidades de medidas na confiabilidade no sistema. A confiabilidade no sistema é a medida pela contagem do número de falhas operacionais e, quando apropriados, relacionam os requisitos do sistema e o tempo que o sistema está operando. Existem duas métricas importantes específicas na confiabilidade, que é essa aí, a probabilidade de falha por demanda e a taxa de taxa de ocorrência de falhas, e além de uma métrica adicional, que é usada para especificar os atributos de disponibilidade relacionados ao sistema, que é justamente esse aqui de disponibilidade. A escolha da métrica depende do tipo de sistema a ser especificado e os requisitos do domínio da aplicação. Bem, as métricas, como eu mostrei, são essas. Na métrica de probabilidade de falha sob demanda, você definirá a probabilidade de uma demanda por o serviço de um sistema. E aí você vê quantas falhas houve na utilização dela. Por exemplo, um sistema que faz várias transações. Então, de 1000 transações, uma transação deu erro. Então, a falha sob demanda aí, no caso, vai ser de uma falha por 100. Já na métrica de taxa de ocorrência de falhas, ele está relacionado ao tempo médio do que aconteceu as falhas. Essa métrica ele define o provável número de falhas de um sistema que podem ser observados em relação a determinado período. Então, por exemplo, em um sistema lá aconteceram 2 falhas em 1 hora. Então, quer dizer, em média, aconteceu uma falha a cada 30 minutos. A outra métrica é a de disponibilidade. A disponibilidade do sistema reflete sua capacidade de prestar um serviço quando solicitado. Um exemplo comum é por exemplo, a disponibilidade de um serviço é de 0,998. Então, isso significa o quê? Que o software está disponível em uma unidade, em 1000 unidades de tempo, vamos dizer assim. Enquanto os requisitos não funcionais de confiabilidade estão relacionados à especificação quantitativa, como demos exemplos na parte de métricas, os requisitos funcionais são necessários para assegurar que o nível requerido de confiabilidade seja alcançado. Existem 3 tipos de requisitos funcionais de confiabilidade para um sistema, que são os requisitos de verificação. Isso aí,
identificam as verificações de entradas de um sistema para garantir que as entradas incorretas ou fora de limites sejam detectadas antes de serem processadas pelo sistema. Isto é, todas as entradas de um operador, eles fiquem, um exemplo, né, de requisito funcional seria que todas as entradas de um operador fiquem dentro de um intervalo pré-definido. Ou seja, no sistema, isto pode ser uma caixa de entrada que só aceita números ou letras e que tem um tamanho definido. O outro requisito é o requisito de recuperação, onde são orientados para ajudar o sistema a se recuperar de falhas. Eles estão relacionados com a manutenção de cópia de sistemas e de seus dados. Um exemplo aqui é em caso de falhas, o sistema pode se recuperar, assim mantendo o serviço rodando. A outra é o requisito de redundância, que eles especificam as características redundantes do sistema, que garante que a falha de um componente não causa a perda do serviço por completo. A especificação de proteção, ele tem algo em comum com as especificações de requisito de segurança. No caso, em ambos os casos, a principal preocupação é evitar algo ruim aconteça. Porém, existem quatro grandes diferenças entre a especificação de proteção e as de segurança. Esses diferentes é que problemas relacionados à segurança não são propositais. Por algum motivo, o software operou de uma forma errada e provocou um acidente. Já em proteção, o invasor possui o conhecimento sobre o sistema e suas vulnerabilidades e vai lá e faz o ataque. Outra é, depois que identificou uma falha, podemos utilizar de técnicas para buscar a causa raiz. Quando se conhece a vulnerabilidade, é mais fácil ocultar a causa. Uma das soluções, né, dependendo do contexto para a falha de segurança, é fazer o desligamento do sistema. Já na proteção, o desligamento é a causa de um ataque. E o outro é eventos relacionados com a segurança não são gerados por um adversário inteligente. Enquanto na proteção existe uma pessoa inteligente por trás disso, o invasor ele vai sondar as defesas do sistema para descobrir suas fraquezas. Os processos de avaliação e análise de risco usados na especificação de requisitos de proteção é um pouco diferente do processo genérico de especificação dirigida a risco. Porém, podemos fazer algumas analogias, né? Identificar cada estágio com uma relação ao outro. Bem, a identificação de ativos está relacionada à identificação de risco da outra especificação. Então, ele identifica aqueles ativos essenciais para o sistema que precisam ser protegidos. Quando ele fala aqui sobre ativos, pode ser o sistema como um todo ou uma funcionalidade do sistema, certo? Na avaliação de valores de ativos, aqui eles vão classificar os níveis de proteção. Se o nível de alguma funcionalidade ou um sistema é alto ou baixo. No caso, o exemplo de requisito funcional seria fazer o login ou consultar um cliente. Dependendo do contexto, de como está fazendo login ou como está consultando esse cliente, os requisitos, no caso, os valores aí podem ser alto ou baixo. E eles estão relacionados à especificação dirigida a risco com a análise de risco. Na avaliação de exposição, que também está relacionada à análise de risco, eles avaliam as perdas potenciais associadas a cada ativo. Ou seja, se por causa de uma vulnerabilidade, se houve um roubo de informação
ou fez um custo, teve uma cobrança aí indevida, ou uma possível perda de reputação. Eles fazem essa avaliação. E na parte de identificação de ameaça, ele identifica as ameaças mais prováveis para os ativos, que também está relacionada à análise de risco. Já a avaliação de ataques, ele está relacionado à decomposição de risco. É aqui que vamos usar aquela árvore de ataques para analisar os possíveis ataques. Identificação de controle está relacionada à redução de riscos e ele propôs controles que poderão ser usados para proteger os ativos, ou seja, os controles são os mecanismos técnicos, como a criptografia, que pode ser usado para proteger os sistemas. A avaliação de viabilidade, aqui também está relacionada à redução de riscos, e aqui ele vai dizer se vale a pena ou não ter controles caros para proteger um sistema que tem ou não um valor alto. E a definição de requisitos de proteção, aqui ele define os requisitos de proteção do sistema. Esses podem ser de infraestrutura ou de sistemas de aplicação. Então, pessoal, vimos aqui que a engenharia de software nos fornece processos, né, necessários para a construção de um sistema confiável. E que esses processos eles são fundamentais para gerarmos requisitos dos sistemas e a fim de serem implementados, né? Lógico. Vimos também que um ponto muito importante que eu achei é que na especificação dirigida a risco é uma abordagem bastante usada para o desenvolvimento de sistemas de segurança e de proteção críticos, né? E que esses processos ele serve como modelo, serve como base, né? Para ser usados em outras especificações, tipo a especificação de segurança, especificação de proteção, especificação de confiabilidade. Todos eles seguem esse modelo da especificação dirigida a risco, certo? E que todos os sistemas, considerados críticos ou não, eles precisam de total confiança para que a gente possa utilizar, ter o gosto, pelo menos, de utilizar, mas que para atingir esses requisitos é necessário a disponibilidade, a confiabilidade e os requisitos de proteção, certo? Então, o ponto de partida para levantar os requisitos funcionais e não funcionais seria seguir esses processos, essas etapas, certo? Então, para isso, né, nós precisamos o quê? Precisamos compreender os riscos, precisamos classificá-los, decompor e reduzir os riscos. Daí geramos os nossos requisitos. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado, valeu.